Podcast Hospital da Luz, onde os nossos especialistas falam do que sabem. A pandemia impôs-nos uma nova forma de vida e exigiu de todos uma grande capacidade de adaptação. Pelo bem comum, pelo nosso próprio bem-estar, adotámos novos comportamentos, aceitámos restrições, cumprimos novas regras e respondemos ao pedido de isolamento, à quarentena e ao confinamento, à permanência forçada entre quatro paredes, levando-nos a uma convivência mais intensa no seio da família ou demasiado solitária para quem vive sozinho. Fizemos a gestão das nossas vidas um dia de cada vez. As famílias tiveram de se reorganizar para acompanhar as crianças e para cuidar dos idosos. Aprendemos a ter uma vida social via web, a matar saudades com emojis e a fazer o luto sem abraços e à distância. Os efeitos pós-Covid. Fim à vista? Já iniciámos a vacinação e isso dá-nos algum ânimo, mas a Covid-19 e os seus efeitos continuam presentes e esses efeitos não são só físicos. Têm também um grande impacto na saúde mental. Por isso convidámos Maria João Heitor, psiquiatra, diretora do Departamento de Psiquiatria e Saúde Mental do Hospital Beatriz Ângelo, para conversar connosco precisamente sobre as consequências da pandemia na saúde mental das pessoas. Bem-vindo ao podcast do Hospital da Luz. Olá, Graça, agradeço o convite. Bom, temos a doutora Maria João hoje à distância, mas também temos muitas perguntas para lhe fazer, portanto isso não vai impedir, com certeza, que a nossa conversa seja rica e útil a quem nos está a ouvir. Começo pela pergunta €1 milhão, naturalmente. Qual é verdadeiramente o impacto deste vírus na vida das pessoas, independentemente de se ter tido ou não Covid-19? A pandemia instalou-se abruptamente e não houve tempo para que as pessoas se pudessem adaptar. Mudámos as nossas rotinas, passámos a usar uma máscara, a distância física e social é a regra. A acrescer a tudo isto, surgiram problemas económicos e sociais. A incerteza, o sentimento de insegurança, os medos, as ameaças que sentimos que não controlamos, constituem por si só fatores de enorme stress. Confinamentos no domicílio, famílias separadas, não poder estar com os amigos, o teletrabalho, as linhas da frente colocam muitos desafios. Além disso, as quarentenas, os internamentos hospitalares, as circunstâncias em que por vezes a vida está em risco, as perdas, os lutos, porque muitos infelizmente passaram, são situações graves que predispõem à ansiedade, à depressão e a uma outra entidade, que depois falarei mais adiante, a perturbação de stress pós-traumático. Podem predispor igualmente às adições com álcool, drogas, videojogos, jogos de azar, entre outros. Maria João, mas isso é uma situação que de facto se intensificou, a prevalência desses sinais, desses sintomas, aumentou de facto significativamente? Sente isso na sua consulta? Além de sentir na minha consulta e falando com os meus colegas, há já estudos a nível nacional que comprovam este aumento da prevalência. Portanto, confirma-se que esta pandemia, de facto, teve consequências na saúde mental das pessoas? Confirma-se e há fenómenos que também aumentaram e que levam também a problemas de saúde mental. A violência doméstica, os abusos e maus tratos também estão a aumentar. Nos idosos, sobretudo naqueles que estão mais isolados ou abandonados, assistimos a um agravamento de quadros de demência que já existissem previamente. Por isso, podemos dizer que, no geral, há mais sofrimento psicológico e menos bem-estar. Maria João, como estava a dizer, já referiu alguns grupos vulneráveis, mas há outros, para além desses que referiu. Quais são, de facto, os grupos vulneráveis para toda essa situação que descreveu e que resulta da situação pandémica que vivemos? Eu apontaria essencialmente 4 grupos. Um primeiro grupo de pessoas que são aquelas que reportam mais sintomas de sofrimento psicológico, mulheres, jovens adultos entre os 18 e os 29 anos, desempregados ou pessoas que estão em layoff e pessoas que também com baixo rendimento económico. Um segundo grupo é dos doentes infectados e das suas famílias, pessoas que estão ou estiveram em isolamento e também aquelas que já recuperaram da Covid-19. Também pessoas com doenças crónicas e comorbilidades múltiplas. Um terceiro grupo inclui aqueles que já sofriam de doença mental grave,
antes da pandemia. E também os indivíduos em que a pandemia ou a crise económica tenham precipitado uma perturbação psiquiátrica que estivesse de alguma forma latente, mas que ainda não se tivesse manifestado. No quarto grupo estão os profissionais de saúde. Estes 4 grupos são aqueles que, à partida, estão mais vulneráveis. Eu diria que está quase toda a população abrangida nesses 4 grupos, o que assusta um bocadinho. Bom, mas que medidas importantes é que devem ser tomadas, podem ser tomadas para ajudar a prevenir estes problemas de saúde mental que resultam da situação pandémica? É muito importante investir naquilo que nós chamamos de autocuidados. O que são os autocuidados? São medidas que o próprio pode implementar, que promovem o bem-estar, a resiliência pessoal, que ajudam a prevenir sofrimento psicológico, sobretudo formas ligeiras a moderadas de ansiedade e depressão. O que cada um pode fazer? Cada pessoa pode procurar reduzir fontes de stress. Por exemplo, limitar o tempo a que se expõe diariamente à informação dos órgãos de comunicação social. Deve manter de forma segura contactos sociais, aumentar a comunicação com os amigos, com os familiares, naturalmente com distância física e proteção adequadas. Ou então, quando viável, através de meios digitais. Isto para quê? Para reduzir a solidão e fortalecer aquilo que neste momento escasseia, que é a interação social. Além disso, é importante ter rotinas, refeições regulares, não saltar refeições, ter uma alimentação saudável, praticar exercícios muito simples, respiratórios, de relaxamento, uma atividade física moderada, por exemplo, basta caminhar. É também fundamental identificar as próprias emoções, aquilo que cada um está a sentir no momento, e isso ajuda as pessoas a gerir melhor essas emoções. E muito importante, partilhar o que se está a sentir. Acima de tudo, não se ficar isolado dos outros. Outras atividades, a leitura, jardinagem, dependendo do gosto de cada um, trabalhos manuais, assistir a eventos culturais online, tudo isto ajuda a aumentar a resiliência. Ou seja, as pessoas devem se manter ocupadas. Portanto, focarmos-nos menos na pandemia e focarmos-nos mais em nós próprios e na nossa vida do dia-a-dia. Sem dúvida. E isto também ajuda a prevenir algo que também alguns estudos e as nossas próprias consultas mostram que está a aumentar e que tem a ver com o quê? Com comportamentos aditivos, com substâncias. E não são só as drogas e o álcool, mas também me refiro ao tabaco e ao café. E a prevenir naturalmente a dependência e o ficar muito tempo, demasiado tempo com os tais videojogos, jogos de azar e demasiado ligado, as pessoas demasiado ligadas às redes sociais, redes sociais em excesso. Essa é uma tendência que tem aumentado bastante. É verdade isso, não é? Sem dúvida. E para quem está, quer em teletrabalho, quer a trabalhar presencialmente, e refiro-me a ambos os grupos, então o que é que também é importante? Manter uma boa conciliação entre o trabalho e a família, porque muitas vezes é algo que falha, ou o trabalho ou a família. Isto com tempos próprios para cada uma destas áreas da vida das pessoas. Quando tudo isso está no mesmo espaço físico, pode ser complicado. Muito complicado. Muito complicado, é verdade. Quem teve a doença, quem teve Covid, tem também associado algum problema específico de saúde mental? Pode manifestar algum sintoma anómalo em relação a este equilíbrio que nós todos procuramos dia a dia? Sim. Talvez para explicar melhor, eu faria aqui um preâmbulo. O vírus SARS-CoV-2, que provoca a Covid-19, podemos dizer que tem 3 tipos de impacto na saúde mental. Por um lado, todas as consequências psicológicas de adaptação a uma situação que é indutora de múltiplos stresses. Por outro lado, o vírus tem um impacto direto porque invade o sistema nervoso central, o cérebro e a espinal medula, e também produz um terceiro tipo de efeito, que é um impacto direto, é uma ativação de uma resposta imunológica e inflamatória muito intensa na pessoa que esteja infectada.
Se nós nos focarmos nos efeitos diretos do vírus no cérebro e na ativação desta resposta imunológica e inflamatória que referi, podemos apontar cerca de 30% a 50%, que é muito, de doentes que com a infecção ficam com um estado mental alterado por uma doença cerebral, uma inflamação cerebral, uma encefalopatia ou uma encefalite. Em metade destes doentes, e isto ainda é mais preocupante, em metade destes doentes estão descritos sintomas compatíveis com o diagnóstico psiquiátrico, depressão, ansiedade, psicose ou demência, e isto de facto que eu vou agora dizer ainda é mais grave, metade deste grupo tem menos de 60 anos, ou seja, são pessoas de facto, não pertencem àquele grupo de idosos de risco que nós muitas vezes nos habituamos a relacionar com efeitos mais graves da Covid-19. Pessoas em plena vida ativa que de repente veem a sua situação clínica comprometida. Exatamente. A sua vida comprometida. Maria João, a que sintomas é que devemos estar alerta? Quando é que devemos procurar ajuda? O que é que nos deve levar a ficar, enfim, com as antenas no ar e preocupados e procurar ajuda, efetivamente? Ora bem, em doentes com Covid-19, e estamos a falar de pessoas que estejam ou não tenham estado infectadas, porque na área da saúde mental temos de pensar em toda a população, não só apenas nas pessoas que tenham tido Covid-19, mas também falarei dessas. Há, por vezes, alterações no comportamento, agitação, agressividade, ou, pelo contrário, uma grande lentificação. Podem-se observar mudanças súbitas na personalidade, ou seja, uma pessoa que está connosco e que sempre conhecemos parece diferente, tem reações menos habituais. Também pode surgir diminuição da memória, da concentração, da atenção, e isto colide com atividades básicas diárias. Muitas vezes aquilo que os doentes têm queixado que nos chegam, é uma fragilidade emocional, uma insegurança. Além disso, também se queixam de fadiga, de alterações no sono, por exemplo, insónia, irritabilidade, tristeza, ter uma sensação de que as capacidades intelectuais no seu global não estão totalmente recuperadas relativamente às capacidades e ao funcionamento pré-Covid, neste caso, quando de facto estamos perante pessoas infectadas. Eu diria que mais de um ano depois de tudo isto ter começado, qualquer um de nós se identifica com um ou mais desses sinais de alerta. Isso é perturbador para o impacto que tudo isto tem na saúde mental. Certo, e aquelas pessoas que tiveram Covid, voltando a esse grupo, muitas vezes, semanas, meses depois, apresentam aquilo que nós chamamos de sequelas, ou seja, durante um período de tempo variável, mesmo depois de estar negativo para a Covid-19. Há uma outra situação que pode aparecer, que é chamada, e tem sido muito falada nos meios de comunicação social, que é chamada perturbação de stress pós-traumático, a PTSD. Por exemplo, não só, mas também, e muitas vezes, em sobreviventes da Covid-19 que tenham estado internados. Muito sumariamente, o que é a PTSD? Perante um acontecimento traumático, ou a própria pessoa que esteve exposta diretamente a esse acontecimento, ou que testemunhou esse evento numa pessoa, digamos, imagine um profissional de saúde junto aos seus doentes, ou um familiar, embora não haja as visitas como de antes, mas que tenha testemunhado alguém que esteve internado, etc., pode começar a ter sintomas físicos e mentais de muita ansiedade, por vezes também depressivos. E algo que é muito típico desta PTSD são memórias intrusivas e involuntárias do evento que vêm, e a pessoa sente como se tudo aquilo estivesse novamente a acontecer. E claro que a pessoa evita lembrar-se, não é? Porque é doloroso. Todos estes sintomas no global, não só da PTSD, mas no global que descrevi, devem alertar o próprio ou quem esteja por perto no sentido de procurar ajuda. Como psiquiatra,
que conselho é que pode dar a alguém que teve Covid e que eventualmente está a pensar agora, será que eu vou sentir alguma destas coisas? No geral, quando alguém está exposto a um stress agudo ou crónico, ou seja, um stress crónico é mais prolongado no tempo, é normal e por vezes até desejável, numa fase inicial, ter sintomas de algum nervosismo, de alguma ansiedade. Esta ansiedade, desde que seja ligeira, transitória, durante pouco tempo, pode ajudar a pessoa a adaptar-se a esta nova situação. No entanto, os sintomas podem evoluir para quadros clínicos psiquiátricos mais prolongados no tempo e com mais intensidade. Ansiedade, depressão ou outros quadros. Nestes casos, uma pessoa que esteja em sofrimento mais intenso e mais prolongado deve procurar uma ajuda numa consulta. Inicialmente pode ser até de clínica geral, no seu médico de família ou médico assistente, ou então, se tiver um fácil acesso, procurar logo um psiquiatra. O médico faz uma avaliação clínica, estabelece um diagnóstico e indica uma abordagem terapêutica. Em que é que pode consistir esta abordagem terapêutica? Pode incluir um acompanhamento psicoterapêutico ou farmacológico ou ambos. Dependendo do caso, o psiquiatra, para lá da sua intervenção, pode referenciar para outros profissionais de saúde, nomeadamente um psicólogo, consulta de psicologia. É muito importante, e eu gostaria de frisar isto, não ter receio de procurar ajuda nestas situações. Uma pessoa com este tipo de queixas não se deve sentir estigmatizada, nem deve estigmatizar ou discriminar os outros. Um problema de saúde mental é tão legítimo como um problema de outra área da saúde, pode ser mais grave e incapacitante, e aquilo que se pretende é, primeiro, atuar preventivamente, caso já haja um quadro clínico instalado, proporcionar a melhor ajuda que esteja disponível ao alcance da pessoa para uma boa saúde global, que tem de ser física e mental. Muito bem. Pois é fundamental, aliás, por isso incluímos este tema nesta série do podcast Hospital da Luz sobre efeitos pós-Covid. Eu não queria terminar, e estamos mesmo no fim, não queria terminar sem falar desta expressão que se tornou tão popular e que é repetida vezes sem conta, chamada a fadiga pandémica. Isto quer dizer o quê, Maria João? A fadiga pandémica, enfim, é como se calcula um termo recente. Curiosamente... Felizmente. Já está citado no Google mais de 200 milhões de vezes. Por isso, apesar de recente, é muito falado, muito citado. É um fenómeno ainda pouco definido, tem múltiplas causas, refere-se sucintamente a um sentimento de sobrecarga, cansaço, de hipervigilância, as pessoas estão sempre hipervigilantes, e ao facto também das pessoas estarem constantemente sujeitas a restrições, a confinamentos, a mudanças na vida, do dia a dia, ou seja, não há uma estabilização. As pessoas, numa quinzena, podem estar confinadas, na quinzena a seguir podem estar desconfinadas, o acesso a uma série de aspectos na comunidade, seja a restauração, sejam serviços, sejam centros comerciais, etc., mudam, mês para mês, ou de 15 em 15 dias. E por isso, toda esta mudança, toda esta imprevisibilidade, ou seja, é tudo tão imprevisível e tudo tão novo, e pelo menos, enfim, nos últimos 100 anos provavelmente não se passou nada semelhante. O que acontece é que, de facto, surgiu este fenómeno que é um misto de cansaço físico, de cansaço mental, em que não é necessário haver uma doença, uma morbilidade, um quadro nem físico nem mental, mas é como se toda a população ou muitas pessoas, não é, da sociedade tivessem esta fadiga pandémica. Pois, exatamente é isso. Estamos todos cansados desta pandemia, é verdade. Mas, e como vimos, ela afeta-nos de formas muito diferentes.
Maria João, os seus conselhos, as suas explicações foram preciosas para nos ajudar a perceber melhor o que estamos todos a sentir, sobretudo para saber como enfrentar melhor tudo aquilo que ainda nos espera. Obrigado por ter estado aqui connosco neste podcast e pela clareza com que esclareceu as nossas dúvidas. Nunca como agora foi tão importante falar de saúde mental. Muito obrigada, Graça. Quanto a si que está desse lado, já sabe que pode seguir-nos em todas as plataformas de streaming de áudio e também no YouTube. Nós voltaremos em breve com mais episódios do podcast Hospital da Luz. Até breve!